Existem histórias que ultrapassam qualquer limite da imaginação humana. Histórias tão absurdas, tão repulsivas, tão perturbadoras, que se tornam quase impossíveis de acreditar. Histórias que não precisaram ser inventadas por roteiristas, porque aconteceram de verdade. E poucas histórias são tão assustadoras, tão profundamente marcadas por delírios, traumas e loucura, quanto a de Ed Gein, um homem aparentemente inofensivo que vivia em uma fazenda isolada no interior dos Estados Unidos, mas que escondeu por anos um segredo que mudaria o terror para sempre. Ed Gein não foi apenas um criminoso. Ele se tornou um símbolo, uma fonte de inspiração macabra para alguns dos personagens mais icônicos do cinema. Norman Bates, Leatherface e Buffalo Bill não existiriam como os conhecemos se Ed Gein não tivesse caminhado sobre a terra. Hoje vamos mergulhar fundo na vida, na mente e nos crimes desse homem. Vamos entender como a infância marcada pelo controle absoluto, a solidão extrema e a obsessão pela figura materna criaram uma tempestade perfeita e deram origem a um dos casos mais chocantes da história criminal americana. Se prepare. A história de hoje não é apenas sobre um assassino, é sobre o lado mais sombrio do ser humano, sobre até onde a mente pode ir quando a realidade se mistura com fantasia e a sanidade deixa de existir. Bem-vindo ao Almanaque do Desconhecido. Antes de seguir, você já sabe o que fazer. Apague as luzes, segure a respiração e prepare-se para descobrir histórias que desafiam a lógica e mergulham você no lado mais obscuro do mundo. Nenhum monstro aparece do nada, e Ed Gein também não. A história dele começa muito antes dos crimes. Começa na família Gein, em Plainfield, Wisconsin. Plainfield era uma cidade tão pequena que praticamente todos se conheciam pelo nome. Uma comunidade rural tranquila, conservadora, onde a vida girava em torno da igreja, do trabalho pesado e das colheitas. E é nesse cenário aparentemente pacato que nasce Edward Theodore Gein, em 1906. Para entender Ed, precisamos entender Augusta, sua mãe. Augusta não era uma mulher comum. Ela era extremamente religiosa, rígida, autoritária e possuía uma visão distorcida da moralidade. Acreditava que o mundo estava repleto de pecados e tentações, especialmente as relacionadas às mulheres. Para ela, todas eram impuras, todas, menos ela mesma. É difícil exagerar o impacto que essa visão teve na mente de Ed. Desde cedo, ele foi ensinado a sentir culpa, medo e vergonha de tudo que fosse ligado ao corpo e ao desejo. Ele aprendeu que qualquer impulso era pecado, que contato com outras pessoas era perigoso, que o mundo era corrupto. Augusta isolou Ed e seu irmão Henry do convívio com outras crianças. Eles não podiam ter amigos, não podiam brincar, e até mesmo as conversas com vizinhos eram limitadas. Enquanto Augusta dominava a casa, o pai, George, era alcoólatra e emocionalmente ausente. Não tinha voz diante da esposa e raramente participava da criação dos filhos. Para Ed, a figura paterna era frágil, ineficaz, incapaz de proteger ou orientar. O único modelo emocional que ele teve foi Augusta, uma mãe que controlava seu mundo externo e interno. Na escola, Ed era tímido, retraído e sofria bullying por seu comportamento estranho. Ele ria sozinho, se isolava e tinha dificuldade de manter conversas. Mas, mesmo assim, suas notas eram boas. Ele era inteligente, só não sabia se conectar com as pessoas. Enquanto outras crianças brincavam, Ed passava horas lendo sobre anatomia humana, histórias de crimes, rituais e cultos, temas mórbidos e incomuns para sua idade. Essa curiosidade sombria era visível, mas ninguém imaginava até onde aquilo iria. Henry, o irmão mais velho, era mais crítico da mãe. Ele questionava as ideias de Augusta e tentava mostrar a Ed que o mundo não era tão pecaminoso quanto ela afirmava. Mas para Ed, Augusta era perfeita, quase divina. A relação entre os irmãos se tornou tensa. E algo estranho aconteceu anos depois. Henry morreu em um incêndio misterioso durante uma queimada controlada na fazenda. Ed foi quem alertou a polícia, e os investigadores acharam suspeito como ele achou o corpo tão rápido em um campo já escurecido. Mas nunca houve provas suficientes para acusá-lo, e agora
Ed estava sozinho com sua mãe. Se havia uma pessoa que ocupava todo o espaço emocional de Ed, era Augusta. Ela era sua fonte de afeto, de aprovação, de moral e de medo. Ele a idolatrava. Ela era tudo. Quando ela sofreu alguns derrames e pouco depois faleceu, algo dentro de Ed simplesmente se quebrou. Ed perdeu sua única âncora emocional. Perdeu sua única companhia. Sua única referência de vida. A fazenda se tornou uma prisão silenciosa e uma lápide emocional. Ele trancou o quarto da mãe, preservando tudo exatamente como estava. Transformou o espaço em um memorial intocável, mas ao mesmo tempo sua mente começou a se fragmentar. Sem a voz da mãe guiando ou reprimindo sua mente, ele começou a mergulhar cada vez mais em fantasia, obsessão e delírios. Ed vivia completamente sozinho, sem amigos, sem família, sem apoio. A solidão levou sua mente a reescrever o passado, a idealizar a mãe, a transformá-la em um símbolo, uma entidade quase sagrada. E ele queria tê-la de volta, não só em memória, mas fisicamente. Foi aqui que o horror começaria. Com o passar dos anos, Ed se tornou um homem cada vez mais estranho aos olhos dos moradores de Plainfield. Era solitário, mal vestido, excêntrico, mas parecia inofensivo. Fazia pequenos bicos, ajudava vizinhos, trabalhava quando podia. Porém, sua casa era um universo paralelo, uma caverna de horrores escondida atrás de portas trancadas. Sem conseguir lidar com a morte da mãe, Ed desenvolveu a ideia de reconstruí-la, literalmente. E isso o levou a visitar cemitérios durante a noite. Ele começou a desenterrar mulheres recém-falecidas, especialmente aquelas que lembravam Augusta fisicamente. Levava seus corpos para casa e realizava práticas macabras, mutilações, necrofilia, confecções com pele humana, preservação de órgãos. Para Ed, esses atos eram uma tentativa delirante de se reconectar com sua mãe. Ele acreditava de forma distorcida que poderia se tornar ela. Quando a polícia finalmente encontrou cadeiras e abajures revestidos com pele humana, máscaras feitas de rostos, caixas com órgãos preservados, crânios usados como tigelas, peças de roupa feitas com pele e um traje feminino completo que Ed vestia durante rituais. Ed explicava tudo com calma, sem emoção. Para ele era lógico. Era um gesto de amor, de devoção, de saudade, misturado com loucura absoluta. Ed confessou 2 homicídios. Ambos envolviam mulheres locais, proprietárias de lojas que ele conhecia de vista. Ele as atraía ou rendia, matava rapidamente e depois realizava os mesmos rituais que fazia com os cadáveres removidos do cemitério. Mas muitos acreditam que o número pode ter sido maior. Quando Bernice Warden desapareceu, a polícia rastreou o último cliente da loja dela, Ed Gein. Ao chegar na fazenda, encontraram o corpo da mulher pendurado como um animal de abate. A partir daí, tudo desmoronou. Ed confessou tudo com naturalidade perturbadora. Não demonstrava arrependimento, nem alegria, nem medo. Parecia um homem desconectado da realidade. Psiquiatras concluíram que Ed sofria de psicose, alucinações, delírios, transtornos de identidade, perda de limites entre fantasia e realidade. Ele foi considerado legalmente insano e enviado para um hospital psiquiátrico, onde ficou até morrer em 1984. Assim terminava a vida do homem, mas começava o mito. Os crimes de Ed Gein chocaram tanto o país que se tornaram referência imediata para o cinema. E é aqui que a história ganha um novo rumo. Hollywood transformou o horror real em arte. Norman Bates, Psicose, 1960. O livro de Robert Bloch, depois adaptado por Hitchcock, se inspirou claramente em Gein. A fixação pela mãe, o quarto preservado, a personalidade dividida, o medo do desejo humano, a casa isolada. Norman Bates é praticamente um reflexo psicológico de Ed. Leatherface, O Massacre da Serra Elétrica, 1974. A influência é visual e estética. Máscaras de pele, móveis de ossos, corpos esquartejados, a casa desorganizada e grotesca.
Leatherface é a versão mais selvagem do horror físico de Gane. Buffalo Bill, O Silêncio dos Inocentes, 1991. Talvez o mais perturbador dos três. O traje de pele, os rituais de transformação, a confusão de identidade, a obsessão pela forma feminina. Tudo isso vem diretamente dos delírios reais de Gane. Por que Ed Gein se tornou um arquétipo do horror? Porque ele não é ficção. Ele existiu. Ele cometeu cada ato que inspirou esses personagens. E o cinema percebeu nisso um medo universal. O medo do monstro que é humano. A história de Ed Gein vai além dos crimes. Ela se tornou um espelho distorcido dos nossos maiores medos. Por isso, ele não é lembrado apenas como um assassino, mas como um símbolo cultural, um ponto de referência para entendermos o que existe de mais sombrio no ser humano. E esses medos aparecem de várias formas. O medo da mente humana perder o controle. O caso de Gane nos lembra que o terror não precisa vir do sobrenatural. Ele pode nascer do cotidiano, da solidão, da dor e de uma mente que, aos poucos, se desfaz. Esse é um medo silencioso, porque ele diz que qualquer pessoa, em circunstâncias extremas, pode quebrar por dentro. O medo da perda da identidade. Os personagens baseados em Ed, Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill compartilham o mesmo tormento, uma luta desesperada com o próprio eu. Gane queria ser outra pessoa, queria assumir outra forma, queria recriar algo que perdeu. E esse vazio que ele tentava preencher é assustador porque toca num medo profundo. O medo de deixar de ser quem somos. O medo do familiar se transformar em ameaça. O caso Gane destrói a sensação de segurança. Uma fazenda tranquila, uma cidade pacata, um homem aparentemente gentil. E de repente, tudo isso esconde um pesadelo. É o medo do comum se tornar perigoso, do cotidiano revelar algo monstruoso. O medo da profanação e da morte. Entre todos os seus atos, talvez o mais perturbador tenha sido transformar corpos humanos em objetos. Isso não é apenas um crime, é uma violação profunda de tabus que carregamos desde sempre. Um ataque direto às nossas crenças sobre respeito, finitude e dignidade. Gane tocou no limite do que consideramos humano e cruzou essa linha sem hesitar. Ed Gein morreu há mais de 40 anos, mas sua sombra permanece viva. Ela vive nos filmes, nas séries, nos livros e nas imagens que Hollywood criou a partir do seu horror. Ele não foi o assassino com o maior número de vítimas. Não foi o mais inteligente, não foi o mais famoso enquanto vivo, mas foi o mais perturbador, porque seus crimes desafiam a lógica. Envolvem obsessão, identidade, família, morte e loucura. São temas que tocam medos universais, medos que todos nós temos. Quando você assiste Psicose, O Massacre da Serra Elétrica ou O Silêncio dos Inocentes, você não está apenas vendo histórias fictícias. Está olhando para restos da vida de um homem que, de tão perturbado, se tornou eterno. Ed Gein, o monstro de Plainfield. A mente que gerou 3 dos maiores vilões do cinema. O horror que nunca desaparece. E se você chegou até aqui, é porque é corajoso ou curioso demais. Aproveita, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas histórias do Almanaque do Desconhecido. Dizem que quem acompanha até o final ouve uma voz sussurrando no escuro. Mas não se preocupe, é só o próximo mistério chamando por você. Até o próximo vídeo e durma bem.